Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para vocês. Vamos conferir mais umas atividades e deixar tudo corrigidinho, que for possível. Bom, eu tinha mandado para vocês no roteiro, né, essas semanas atrás, para vocês fazerem a atividade do livro de português nas páginas 36 e 37. E aí nessas páginas, se você olhar, tem essa imagem aqui, ó. Aí você pode falar assim, nossa, mas aqui tá a unidade 2 e o título é Eu Respeito a Natureza. Mas isso não é matéria de ciências? Não, a gente pode usar em várias situações uma imagem, né? Lógico que o tema principal é a gente lembrar disso sim. Tem que respeitar a natureza, tem que ter amor pelas coisas, não destruir, não poluir. E isso a gente pode falar em qualquer aula. Posso fazer uma leitura na aula de língua portuguesa, mas que fale sobre isso. Só que, se eu dou para você, por exemplo, uma atividade de matemática e você consegue compreender, olhar os números lá, você também está fazendo uma leitura, né? Porque os números são símbolos que representam quantidades. Se eu falo para você, por exemplo, em geografia, vamos ver um mapa? Como que a gente observa as cores que ele está pintado, a explicação que vem embaixo dele, que é a legenda? Se você está fazendo isso, você está fazendo um tipo de leitura, né? Então aqui a gente usa uma leitura hoje diferente, uma leitura de imagem. Então você pode ter estranhado que não tinha aparentemente o que fazer com essa atividade, não tinha exercícios para você fazer em cima disso, mas é uma leitura importante, você precisa ser observador. Quando eu te mostrar uma imagem, você tem que observar tudo. E aqui tem um quadrinho falando assim: o que eu vejo? Observe a imagem e converse com os colegas. Como a gente não está pertinho dos colegas, a gente troca ideia com o pessoal que tem em casa, né? E quem pode estar falando com os colegas, quem tem contato, melhor ainda, daí vai conversando. O que o menino está fazendo? Antes de eu começar a observar isso, eu posso olhar tudo sobre o menino. Será que esse menino é parecido com vocês? Né? Será que ele vive no mesmo lugar que a gente? O que já dá para você entender olhando a imagem? Né? Você está vendo aqui que tem uma explicação pequenininha aqui, ó, que tá assim: criança da etnia Paiter Suruí, Rondônia, 2015. Aí eu vou explicar isso. Então, a primeira coisa, você tá vendo que é um menino de outro estado, de Rondônia, e que é óbvio que ele é indígena, né? E aí você vê os traços dele, você vê pintura no corpo, porque os índios, quando eles fazem uma pintura no corpo, tudo tem um significado, tem um motivo. E o que o menino tá fazendo na imagem? Ele tá abraçando bem gostoso, assim, uma árvore. Você sabia que isso é muito bom para você relaxar, então você ter esse contato com a natureza, andar, por exemplo, na praia, andar lá na areia descalço e pisar numa grama, assim, num jardim, uma coisa, brincar ao ar livre é muito bom. E a gente tem perdido muito isso, né? Tem ficado muito dentro de casa, principalmente agora é obrigatório mesmo. Mas eu digo assim, atividades que antes a gente fazia mais ao ar livre, agora a gente fica muito no videogame, no celular, no computador, só dentro de casa. E as crianças indígenas não. Tem essa, acho que, oportunidade melhor do que a gente, né? De aproveitar o espaço onde elas vivem e elas têm, assim, um cuidado muito grande com a natureza. Então, primeira coisa que você pode observar, quando você olhar uma imagem, vê as cores. Se é uma imagem com uma cor bem viva, bem alegre, se está mostrando uma natureza que está fresquinha, assim, ou se está tudo seco. Aqui você está vendo uma árvore bonita, né? E você vê um menino que no olhar dele não demonstra uma coisa ruim, assim. Ele está gostando da sensação de estar ali na natureza, ele está se sentindo em casa. Então isso é uma leitura visual. Onde ele está? Se você olhar na foto aí com calma, você vai ver outras árvores em volta. Então dá pra gente entender o quê? Que é uma floresta, né? Um lugar cheio de árvores. Como ele parece se sentir em relação ao lugar? Como eu disse, o olhar dele está tranquilo, ele está se sentindo à vontade. Então, assim, por exemplo, quando você lê um gibizinho, gibi é uma delícia, né? A gente não tem idade para ler gibi, eu ainda gosto muito. Só que assim, o gibi pode ter aquele balãozinho da fala do personagem, ou aquela nuvenzinha quando ele está pensando, tem vários desenhos.
Quando tem um movimento, né, daí quando a pessoa está correndo, deixando uma fumacinha de poeirinha para trás, uma coisa, tudo tem desenhos ali que indicam isso pra gente, movimento. Mas existem historinhas no gibi em que não tem texto nenhum escrito. Só que você vai olhando os quadrinhos, de repente você dá risada sozinho de uma coisa que você entendeu, mas que não precisou ter um texto escrito. Então é um texto visual. Deixou de ser uma leitura? Não, é uma leitura. Então você pode observar tudo. E aí tá falando assim, o que eu sei? Agora fale de você. Você gosta do contato com a natureza? Você é uma pessoa que brinca bastante, que aproveita o espaço ao ar livre? Você respeita a natureza? Você mantém as coisas limpas? Quando você sai na rua, você não joga um papel de bala no chão? Você preserva as coisas? Quando você vai à praia, você não deixa sujeira? Quando você vê um rio, você pensa que é daquela água que a gente precisa para fazer os nossos alimentos e tudo, para higiene da nossa casa, do nosso corpo? A gente precisa entender isso, né? Quando a gente fala em planeta Terra, não existe eu jogar uma coisa fora, não existe o lado de fora, porque é um planeta que é todo nosso. Então, quando você joga um lixo e agride a natureza, isso acaba retornando para você. Então, não deixa de ser uma reflexão, uma coisa para a gente pensar em ciências, mas que está no livro de português. Você costuma pensar a respeito da responsabilidade que temos com a preservação da natureza? Ah, mas eu sou novo ainda e não tenho responsabilidade com isso não. Tem sim, porque só de você cuidar da natureza, cuidar, não judiar, por exemplo, de animais e preservar a limpeza de tudo, da rua, da sua escola, da sua casa, nisso você já está ajudando, né, a ter educação junto com a sociedade e cuidar do ambiente. Em sua opinião, o futuro do planeta depende de nós? Na verdade, gente, o futuro tá tudo na mão de vocês, né? Deus vai à frente, mas quem é que vai crescer e que vai virar daqui a pouco? O presidente, o prefeito, o professor, o médico, são vocês. Então vocês precisam crescer já com essa consciência de que o nosso planeta está precisando de ajuda, precisando de cuidados, né? Muita poluição, muito carro, muita fumaça, muita sujeira, muita gente destruindo as coisas, tem que conscientizar desde pequenas crianças, economia de água, né? A água, sem ela a gente morre e em tantos lugares já está tão difícil. Então, você precisa ter responsabilidade com isso sim, você já tem entendimento de não demorar no banho, de não ficar deixando a torneira aberta quando vai escovar os dentes. Tudo isso é respeito à natureza, você está ajudando o meio ambiente. Bom, agora, quem foi que tirou essa foto? Essa foto aqui, gente, foi tirada por Thomas Pieser. Esse Thomas, ele é presidente de uma associação suíça que se interessa em ajudar os índios que tem aqui no Brasil. Foi criada em 2002 essa sociedade e ele ajuda essa etnia Pauter Suruí, que está escrito ali. Aí eu vou explicar. Primeiro, o que é etnia? Etnia é quando um grupo de pessoas tem características parecidas. Pode ser na aparência ou na sua cultura. Então, um grupo de pessoas que é parecido, sim, que tem o mesmo estilo, ou na aparência física, ou em coisas que elas fazem, na cultura delas. E no Brasil tem muitas etnias, porque aqui a gente tem pessoas que vieram morar aqui de vários países, e um foi casando com o outro, tendo filho, então a gente tem uma variedade muito grande de tipos de pessoas, né? E isso enriquece muito, porque a gente acaba conhecendo um pouco de tudo. Então a gente tem pessoas de todos os tipos de cabelo, cor de olho, cor de pele, aparência e religião diferente, e costume, e culinária diferente, e a gente tem que respeitar tudo isso. Hoje em dia a palavra principal é empatia, você se colocar no lugar do outro, como que o outro vai se sentir com uma atitude sua. Então você tem que aprender a respeitar a vida de cada um conforme a pessoa vive, né? E isso é muito importante. Agora, o Brasil ele é um povo muito rico por causa disso, que a gente tem contato com pessoas de várias culturas. Agora, suruís. Você deve estar perguntando o que é isso, Paiter suruís. Suruís são 1.172 índios brasileiros que vivem em Rondônia e no estado do Mato Grosso.
Eles chamam a si mesmos, né, de Paiter, que significa gente de verdade, nós mesmos. Falam sua própria língua e falam português. Então, suruís são índios, né? É um grupo de índios. E eles moram onde? No estado de Rondônia, Mato Grosso. E Paiter significa para eles isso. É a identidade deles, nós mesmos, eles falam assim. E aí, esse menininho é de lá, é desse grupo de pessoas. Então, olha só, com 2 páginas no livro, só com uma imagem, dá pra gente trabalhar tanta coisa, né? Cores, dá pra usar na aula de arte, você fazer uma imagem também parecida com essa. E você pode pensar na aula de ciências, no que a gente falou, a gente pode fazer uma leitura de todos os detalhes e ser uma leitura também na língua portuguesa. Então, quando você assistir um filme, quando você assistir um desenho, um comercial na televisão, presta atenção. Tudo tem um porquê para estar lá, o cenário que eles escolhem para as novelas, para os filmes, as roupas das pessoas, tudo é pensado antes. Quando você vê uma propaganda de alguma coisa de comer, de beber bem gostosa assim, eles colocam mesmo de uma forma a imagem que chame a sua atenção, que você fique, nossa, que delícia. Então, é uma linguagem visual e que é importante. Tem que tomar cuidado, escolher bem o que você assiste e coisas de boa qualidade, para desde pequeno você já ter esse entendimento, essa leitura de mundo. Tá bom? Então, seja uma pessoa observadora, olhe tudo à sua volta, seja muito esperto, sempre esteja atento e retire de uma atividade tudo que for possível. Então, você pode, se quiser, fazer um desenho sobre isso, você pode fazer um desenho sobre a natureza e refletir sobre isso. Tá joia? Então é isso, gente, essas 2 páginas de português. Beijão, gente, ó. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até logo.